de afirmar e reafirmar que a nossa suficiência vem do Senhor. E mais uma vez, Deus, invocamos o Seu nome sobre esse lugar. Venha também o Teu reino, seja feita a Sua vontade. Oramos que tudo aquilo que o Senhor tem planejado para esse tempo realmente se cumpra. Nós sabemos que homem algum pode receber coisa alguma sem que lhe seja dada do alto. Toda boa dádiva, todo dom perfeito vem de Ti, o Pai das luzes, em quem não há mudança nem sombra de variação. Senhor, obrigado por cada vida preciosa que está aqui. Como ministro do Evangelho, eu quero abençoar a cada um, também a cada matrimônio que está representado aqui, cada família. Eu abençoo em nome de Jesus. Senhor, e te agradecemos, porque o Senhor é muito maior que as nossas orações, o Senhor é muito maior que as nossas pregações, e certamente o Senhor fará abundantemente mais do que tudo aquilo que nós temos pedido ou pensado, segundo o Seu infinito poder que em nós opera. A Ti damos toda a honra e toda a glória, no nome de Jesus. Amém. Eu creio que Deus tem levantado uma igreja que é coluna da firmeza e da verdade, e que está refundando os alicerces dessa nação. Eu, quando penso na obra que Deus tem feito na igreja, fico muito empolgado, e eu penso também que cada igreja, cada pastor deve não apenas pastorear a sua igreja, mas pastorear a sua cidade, a menor visão que a Bíblia nos permite ter a visão da cidade, da nossa sociedade. E quando a gente olha para o reino de Deus, o que a gente observa é que o reino de Deus caminha para uma plenitude, por um auge, por um apogeu. E essa plenitude se resume nada mais, nada menos do que umas bodas, um casamento, as bodas do Cordeiro. Eu acredito que talvez a melhor forma que nós possamos expressar de que estejamos prontos para esse encontro com Jesus, para a volta do Senhor, tem a ver também com a forma como nós estamos gestando o nosso matrimônio, o nosso casamento. E é por isso que eu gostaria de trazer uma palavra, porque eu sei que esse grupo, em grande parte, são jovens. Eu gostaria de trazer uma mensagem sobre os 4 alicerces que vão determinar um casamento bem sucedido. Quando a gente olha para essa sociedade, como eu estava dizendo, infelizmente nós vivemos numa sociedade hoje muito caracterizada pela perda dos vínculos familiares. Talvez essa tenha sido a grande pedra de tropeço da nossa sociedade, o matrimônio. Nós vivemos talvez os 2 grandes tropeços, que é a cultura do divórcio, onde as pessoas estão separando aquilo que Deus uniu, e também a cultura hoje da homossexualidade, que tem muito a ver com as consequências da destruição familiar, que é as pessoas unindo o que Deus separou. Separando o que Deus uniu, unindo o que Deus separou. E realmente esse tropeço no matrimônio, isso tem deixado realmente um saldo terrivelmente negativo na nossa sociedade. Nós sabemos que em torno desse eixo da fragmentação e da destruição familiar tem orbitado as piores tragédias sociais. A delinquência, a marginalidade, a criminalidade, a imoralidade, todas essas coisas vêm e vão realmente ferindo profundamente a nossa geração. Mas como eu disse, Deus é poderoso e Deus está levantando a sua igreja numa expressão extremamente poderosa, refundando os alicerces dessa nação.
E eu gostaria então de deixar com você esses alicerces. Eu não quero trazer uma mensagem só que vai mexer com as suas emoções superficialmente, mas eu quero deixar com você alguns fundamentos. Por isso, quem tem ouvidos para ouvir, ouça. É uma mensagem muito simples, não é? Mas que, se você incorporar esses alicerces no seu estilo de vida, principalmente no seu casamento, isso pode ser um divisor de águas muito grande. Eu tenho me preocupado muito com esse conceito, que é o conceito de alicerce. É interessante, inclusive, Jesus trabalhou com esse conceito ali no final do Sermão do Monte, quando ele fala sobre todo aquele, pois, que ouvindo essas minhas palavras as colocar em prática, ele fala, assemelhá-lo-ei ao homem prudente que edificou a sua casa sobre a rocha. E ele fala, caíram as chuvas, transbordaram os rios, sopraram os ventos, deram com ímpeto sobre aquela casa, e ela não caiu, porque estava fundada sobre alicerces. Mas ele também fala sobre alguém que insensatamente edificou a sua casa sem alicerce, sobre areia, e não é se as tempestades virão, é quando elas virão, porque elas virão. Elas vão provar os nossos alicerces. Caráter é como ouro, tem que ser provado. E a Bíblia fala que essa casa sobre areia, realmente, diante das intempéries, ela fracassou, ela ruiu, grande foi a sua ruína, disse Jesus. Então nós sabemos que uma casa sem alicerce é a profecia da tragédia. E, obviamente, ninguém quer isso, não é? Por isso que eu quero compartilhar com você alguns alicerces. Eu gosto muito daquilo que o salmista fala lá em Salmo, capítulo 11, versículo 3, quando ele fala assim, destruídos os fundamentos. Então ele levanta uma questão, o que poderá fazer o justo? Destruídos os fundamentos, que poderá fazer o justo? Então, lidar com questões de alicerce são questões muito sérias, e todo projetista que tem juízo realmente não vai ser irresponsável quando você tem que pensar nos alicerces de qualquer obra que seja. Então, eu quero compartilhar com você, vou tentar ser o mais objetivo possível, 4 alicerces que determinam um casamento bem sucedido. Quantos aqui ainda não são casados? Deixa eu saber. Deus há de ter misericórdia, né? Amém, amém. Fica firme, espera no Senhor, descansa, não é? Muito importante descansar. Eu sempre falo, antes de Deus te dar um cônjuge, primeiro Ele vai te dar um trabalho, Ele vai te dar um jardim para você cuidar, uma responsabilidade, não é? Ele também vai te levar por uma situação de descansar, aquela famosa anestesia sentimental, a gente precisa de descansar, não é? Aí vai vir a pessoa certa. Mas quando a gente fala sobre alicerces, os alicerces, eles estão muito ligados com as esferas de autoridade que Deus estabelece sobre aquela determinada área. Você pode observar, para toda área da vida humana, você vai encontrar na Bíblia algumas esferas de autoridade que servem para proteger, guiar, direcionar as nossas vidas. E com o casamento não é diferente. Então, muitas vezes a gente tem essa pergunta, a gente pensa, mas, puxa vida, o que é o casamento? O que define um casamento? É a intimidade sexual? É casar na igreja? O que define um casamento? Então, a gente olhando para isso com muito bom senso, dentro do discernimento que a Bíblia nos permite ter, eu consigo enxergar aí 4 esferas de autoridade que precisam realmente de ser consideradas nessa questão. Então, quando você estuda sobre o matrimônio, a primeira instituição que Deus estabeleceu sobre essa área da nossa vida é a família.
Quando Deus institui o casamento, ele fala: deixará, pois, o homem seu pai e sua mãe, unir-se-á à sua mulher, serão os dois uma só carne. Então, o primeiro fundamento é esse: a anuência ou a bênção dos nossos pais. Veja bem, queridos, eu vou falar algumas coisas aqui que talvez possa soar para muitos assim como caretice, quadradice, mas veja bem, eu quero apelar para a sua inteligência espiritual, porque com alicerce a gente não brinca, não é? Então, quando você se apaixona por alguém, quando você deseja realmente um relacionamento com uma pessoa, casar com uma pessoa, a primeira coisa que nós precisamos de fazer é submeter essa intenção ao discernimento dos nossos pais. Eu sei que hoje muita gente não tem esse costume, né? Muitas vezes acontece até a situação de que os filhos se casaram até sem os pais saberem, não é? Mas, veja bem, eu quero te dar alicerces que vão fazer com que o seu casamento realmente esteja bem seguro. Então, se você se apaixonou por alguém, se você deseja estabelecer um relacionamento com alguém, submete essa intenção ao discernimento dos seus pais. Quantos aqui já perceberam que pai e mãe têm uma capacidade natural e sobrenatural de perceber quando um filho está entrando numa fria, numa canoa furada? É ou não é verdade? Não é? Principalmente as mães, parece que elas têm aquelas anteninhas assim do Chapolin Colorado, né? Tem hora que o filho entra num relacionamento errado, o coração pesa. O coração pesa. Então é muito importante você levar em consideração o conselho dos pais, não é? Veja bem, isso é como uma espinha dorsal na palavra de Deus, esse mandamento: honra o teu pai e a tua mãe, para que te vás bem e prolongues os teus dias na face da terra que o Senhor teu Deus te dá. Se você quer ir bem na vida, se você quer ir bem, honra seu pai e sua mãe. Veja bem, nós temos como filhos basicamente duas responsabilidades diante dos nossos pais: honrar e obedecer. Honrar é incondicional. Mesmo que os nossos pais não sejam bons pais, vamos dizer assim, nós precisamos de honrá-los, respeitá-los, perdoá-los. Obediência é condicional, é no Senhor. Sempre quando você está entre obedecer a verdade e obedecer uma autoridade, você obedece à verdade, não é? Então, obediência é sempre no Senhor, mas honra é incondicional. Então, se você intenciona se casar com alguém, não faça isso. Não comece esse relacionamento, não estabeleça o seu casamento num alicerce de desonra. Não faça isso. As consequências podem ser realmente muito sérias, muito trágicas. Você se apaixonou por alguém, procura os pais. Submete isso ao discernimento deles. Se por algum motivo eles estão indo contra, eles estão inseguros, considera isso. De repente, deixa o Lázaro morrer. Não é? Deixa morrer, abre mão. Se aquilo realmente é de Deus, no tempo certo, Deus vai fazer essas coisas acontecerem. Certa vez, lá na nossa base, lá em Curitiba, dois jovens, o rapaz e a moça, começaram a se gostar, e eles eram jovens assim, muito promissores, muito comprometidos com Deus, com o chamado. Então eles procuraram a liderança, como é de praxe, né, para compartilhar conosco a intenção. E realmente ficamos muito felizes, porque não é, a gente os conhecia muito bem, não é? E vimos ali que os dois juntos realmente seria algo assim
muito promissor, ficamos muito felizes. E eu me lembro que eu compartilhei com eles e falei: olha, vocês já falaram com os seus pais? Então, falou comigo assim: não, vamos fazer isso, não é? E assim que fizermos, eles ficaram de trazer um retorno para a gente, como liderança. Passados alguns dias, então eles vieram assim bastante tristes, não é? Muito tristes, porque o pai dela não concordou. Felizmente, apesar do dos pais dela serem cristãos, não é? Cristãos, frequentaram uma igreja e tal, etc., né? Ela vinha de uma família do sul do Brasil. Infelizmente, o pai dela era um tanto quanto racista. E vamos dizer, Deus tinha caprichado na tinta, né? Quando fez lá o negão, né? A hora que ele viu a foto do negão, rapaz, os preconceitos falaram muito alto. Mas era um rapaz, assim, muito de Deus. Então eles vieram muito tristes, aquela situação constrangedora, não é? Mas eu falei com ele: gente, olha, vamos colocar isso diante de Deus, por enquanto abre mão, não é? E conversando, veio um discernimento muito claro. Eu falei: olha, se o motivo dele é um motivo errado, não é? Até pecaminoso, porque racismo é pecado, olha, abre mão e deixa Deus tratar com o seu pai. Eu falei com ela. Aí a batata quente está na mão dele. A Bíblia fala como ribeiros de água, assim é o coração do rei nas mãos do Senhor, para onde quer o inclina. Deixa Deus fazer. Então ele pessoalmente telefonou para o pai dela e falou: senhor fulano, olha, se apresentou e disse: o senhor pode ficar tranquilo, nós não vamos começar namoro nenhum sem a sua permissão, sem a sua autorização. O senhor pode ficar tranquilo. E ali realmente eles se afastaram, não é? E deixaram, estávamos dando um tempo para que Deus pudesse agir. 2 ou 3 meses depois, o pai dela, nesse tempo, acho que Deus pegou ele por aqui, deu um trato nele, né? Ele liga para esse rapaz, quando ele atende, então ele se apresenta e fala: olha, primeira coisa que eu quero te dizer, eu quero te pedir perdão. Quero te pedir perdão por ter julgado você pela sua aparência. Eu estou vendo que você é um rapaz muito bom, de boa índole, de bom caráter, não é? E eu quero dizer, eu autorizo você a namorar e casar com a minha filha. Eu fiz o casamento deles. Os pais dela estavam presentes, os pais dele também estavam presentes. Foi algo muito tremendo. A bênção dos pais. Bênção dos pais. Nós tivemos uma experiência também assim, muito curiosa, já tem bastante tempo atrás, mas recebemos uma família lá na nossa base. Na verdade, era uma família de pastores, eles estavam saindo de um determinado ministério, eles nem tinham para onde ir, ouviram falar sobre a Jocum, pediram um help, estendemos a destra da comunhão, recebemos eles. Inclusive, esse irmão foi uma bênção para a gente, porque nos ajudou bastante na parte lá de manutenção da base, mas os recebemos. E tinha poucos dias que eles estavam lá, ele me procurou, compartilhando que eles estariam fazendo 25 anos de casamento, queria fazer uma celebração, perguntou se eu poderia compartilhar uma palavra. Eu fiquei muito feliz com aquilo, aproveitei o momento e comecei a ouvir a história deles, comecei a conversar. Eu gosto muito de ouvir a história das pessoas. Ele foi falando desde quando conheceu ela, foi contando toda a história, e quanto mais ele contava aquela história, mais escandalizado eu ficava, porque, rapaz, era uma história complicada. Resumindo bem, não é? Eles se converteram numa igreja assim, bem daquelas pentecostal, bem canela de fogo, não é? Muita oração, mas nem tanta coisa da Bíblia, né? Então,
ali desde cedo, da adolescência, eles se apaixonaram, começaram já a namorar, não é? Porque tinha algumas profecias nesse sentido, né? Aquela coisa das profecias. E só que por alguns motivos plausíveis, os pais dela não queriam aquele namoro. Mas eles forçaram a barra, não desistiram um do outro, continuaram namorando, sempre que podiam, estavam juntos, mesmo a contragosto dos pais. E, obviamente, isso foi só desgastando o relacionamento dos pais dela com ele, foi ficando uma situação cada vez pior. Os anos foram se passando, ele queria ser pastor, não é? E queria se casar. A família não podia ver ele nem pintar de ouro. Como é que eles resolveram isso? Decidiram fugir de casa. Ele praticamente raptou ela. Eles foram para uma cidade vizinha e se casaram. Sempre vai ter um pastor meio doido da cabeça que vai fazer um casamento como esse, não é? Imagina, quando os pais dela ficaram sabendo, ela já estava casada com ele numa outra cidade. Então, a mãe, ele me contando, a mãe dela expressou toda a sua frustração, toda a sua amargura com palavras assim terríveis contra esse casamento, não é? Tipo assim, não vai funcionar, vai acabar logo, não sei o quê. Quando ele ouviu isso, ficou sabendo dos comentários da sogra, tudo que ele fez foi espiritualizar a sua rebelião, dizendo: não, o Senhor é conosco, Deus é conosco, não é? Nós temos um chamado e tal. Veja bem, eles iam fazer 25 anos de casamento. De certa forma, o casamento, ele permaneceu. Mas ouvindo a história deles, gente, era uma coisa trágica. Sem exagerar, eles já haviam passado por dezenas de ministérios, sempre entrando e saindo mal, entrando e saindo mal, entrando e saindo mal. Inclusive agora eles estavam saindo de uma igreja, veja bem, depois de 25 anos, gente, saindo agora de uma igreja com a mão na frente e outra atrás, sem nem ter para onde ir. E quando eu vi isso, eu falei: puxa vida, né? O discernimento vem. Qual que foi o alicerce que eles colocaram no casamento? Fuga. Eles nunca pararam em lugar nenhum, sempre fugindo, de lugar em lugar. Nunca pararam mais de fugir, fugiram para casar e depois nunca mais pararam de fugir. A filha mais velha, quando completou a mesma idade que a mãe tinha, quando fugiu de casa, adivinha o que essa menina fez? Fugiu de casa. Para se casar, aliás, não foi para se casar, foi para se amaziar com um cara que eles detestavam. Literalmente repetiu a história da mãe. Então a gente via um quadro assim de destruição, os filhos altamente disfuncionais, não é? E ouvindo tudo isso, eu perguntei para ele: olha, alguma vez vocês fizeram alguma coisa para restaurar esse fundamento aí? Ah, não, com o tempo, não é? A família foi aceitando a gente e tal, mas aquela conversa foi muito produtiva. E eles saíram dali com uma convicção muito forte de fazer uma restituição sobre isso com a mãe dela. O pai já havia falecido, era pertinho do Natal, e eles: não, nós vamos fazer um concerto sobre isso. Depois eles então me contando, lá no encontro deles do Natal, num certo momento, ele pediu a palavra, estavam lá os familiares dela, todo mundo, né? Os filhos todos reunidos, como se faz no Natal, ali na casa da matriarca lá, que era a mãe dela. Então ele pediu um tempo, puxou uma cadeira, sentou a mãe dela, os dois se ajoelharam diante dela.
E ele começou a falar: olha, a senhora lembra? Tanto tempo atrás, quando aconteceu assim, 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 e foi pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão, pedindo perdão, e daqui a pouco o Espírito de Deus caiu naquele lugar com tanta força. E essa senhora chorava assim tão convulsivamente, parece que Deus estava arrancando toda aquela frustração que estava ali sedimentada por tanto tempo. Depois ele falando que foi assim um mover de Deus, uma coisa espontânea, mas uma coisa linda, porque todo mundo chorando, aí um começou a pedir perdão para o outro para o outro, diz que foi um verdadeiro Natal mesmo, né? E no final, a mãe dela, pela primeira vez na vida, ela se levantou e verbalizou, declarou: eu abençoo o casamento de vocês. Pela primeira vez em 25 anos, ela disse essas palavras. Irmãos, tem algumas libertações que elas são muito fortes. Parece que realmente o céu de bronze se rompe. Olha, poucos meses depois disso, foi impressionante como as mudanças, as coisas foram se abrindo para eles. Deus abriu uma porta certa num lugar que a gente via que era o lugar deles, a cara deles. E finalmente ali eles começaram a criar raízes para baixo e produzir fruto para cima. Se tornaram realmente uma planta em verdadeiro desenvolvimento, e não uma planta que ficava sendo arrancada todas as vezes. A bênção dos pais. Bênção dos pais. Isso é um alicerce. Muita gente pode desdenhar disso, muita gente pode ignorar isso, mas o que eu tenho a te dizer é o seguinte: não brinca com alicerce, não. Porque nessa área que você não colocou o alicerce, a descendência afunda. É impressionante. A segunda esfera de autoridade que Deus estabeleceu sobre o matrimônio é a igreja. Então nós falamos de uma bênção dos pais, agora uma bênção sacerdotal, uma bênção pastoral. Então a Bíblia fala que os nossos pastores, eles gemem pelas nossas almas como quem vai prestar contas diante de Deus. Queridos, nossos pastores são aqueles que nos conhecem, não é? Quando você vai tomar uma decisão tão séria como essa, que é se casar, é muito importante nós submetermos essa decisão também, não só ao discernimento dos nossos pais, mas ao discernimento dos nossos pastores. Irmãos, tem muitas coisas que os nossos pais, eles não sabem nos aconselhar, porque pode ser que eles nem crentes sejam. Eles não têm um relacionamento com a palavra muitas vezes, mas os nossos pastores têm. Então os nossos pastores têm um discernimento espiritual, gente, que pode ser uma coisa determinante no nosso destino, quando você vai dar um passo tão sério como esse. Porque o casamento envolve uma aliança até que a morte nos separe. Então as consequências de um casamento destruído, elas podem ser alejadoras, podem deixar realmente lesões e sequelas irreversíveis. Então é antes de se casar que a gente tem que buscar realmente esse conselho. Às vezes algumas pessoas atropelam isso, vão lá, se casam, depois muitas vezes dá tudo errado, aí vem para o pastor: pastor, agora eu sei, meu casamento não era de Deus. Olha, se não era, passou a ser, não é? Depois que você casou, que você votou, se não era, passou a ser. Então é algo sério, é algo que realmente a gente precisa de buscar uma proteção. Autoridade é sinônimo de proteção, não é? Então você vai se casar, conversa com o seu pastor, ele vai saber como provar esse relacionamento. Agora, isso nem sempre é uma tarefa fácil para o pastor.
Talvez muitos aqui são pessoas que cuidam de pessoas. Você já teve que aconselhar uma pessoa apaixonada? Alguém aqui já teve que aconselhar uma pessoa apaixonada? Ainda mais quando essa pessoa está apaixonada pela pessoa errada. Rapaz, você já viu aquele filme 500 vezes? Você sabe que aquele negócio, rapaz, não vai terminar bem. Então você tem que, sei lá, quebrar aquele encantamento que está na pessoa, que é um negócio terrível. Não é fácil. Eu me lembro quando nós chegamos lá em Curitiba, implantando a missão, a gente tinha uma equipe assim extremamente dinâmica. Foi um tempo muito tremendo, muito tremendo. E a gente fazia muito evangelismo nas ruas, começamos a fazer contato com muitas igrejas, então a gente visitava muitas igrejas, não é? E eu me lembro que numa dessas igrejas que a gente ia bastante, um dos missionários da nossa equipe se apaixonou por uma certa moça lá. Mas infelizmente era talvez a pior moça para ele se apaixonar, né? E ela era daquele tipo assim que já tinha namorado com mais da metade dos rapazes da mocidade. Ela era muito bonitinha, mas ordinária, né? Como apaixonou, o cara apaixonou. E eu já conhecia a história lá, sabia como é que o negócio era, eu era o líder dele direto, então eu falei, cara, olha, não é para você isso, essa pessoa não está pronta, não é o momento, né, de você começar um relacionamento com ela. Não, mas é de Deus e tal. Aí vem uma fé, né, que Deus falou, que não sei o quê, e você não tem como impedir. O cara é de maior, você está proibido, você não pode fazer isso. Então começou a namorar e já estava apressando as coisas, o dinheirinho, o pouco de dinheiro que ele tinha, ele já estava comprando a mobília para o casamento e não sei o quê. Eu falei, rapaz, vai devagar. Já estava pensando em ficar noivo. Num belo dia, eu estou andando na cidade, quem que eu vejo? A moça, atracada com um rapaz que não era ele. Né? Rapaz, sabe aquela situação que você vê a pessoa, mas a pessoa não te vê? Eu falei, meu Deus, aquilo foi misericórdia de Deus. Quando eu voltei, então, lá para a nossa comunidade, eu procurei ele, falei, vem cá, rapaz, olha, o gato subiu no telhado. Rapaz, o negócio não está bom para o seu lado, não é? Contei para ele. Falei, não, mas eu acho que Deus pode restaurar e tal. Rapaz, eu nunca vi um cara ter tanta fé. Mas na mesma semana, o que aconteceu? Aquela famosa sociedade, ela entrou com um pé e ele com o traseiro. Ele só foi mais um da fila. Ela fez isso com vários. Eu falei, rapaz, dá graças a Deus que você não casou. Imagina se tivesse casado, né? Teria sido muito pior. Olha, não é fácil você aconselhar uma pessoa apaixonada, não. Não é fácil. Mas é muito importante a gente pensar nesse alicerce, a bênção pastoral. E quando a gente fala sobre essa bênção pastoral, tem 4 coisas, 4 peneiras que a gente precisa de submeter o relacionamento, não é? Porque bênção pastoral não é só o pastor falar verbalmente, eu abençoo. Não é isso. São 4 situações que precisam de ser realmente muito bem vistas e vão construir um alicerce. Número 1, antes de você se casar com aquela pessoa, você tem que poder se casar com o Deus dela. O Deus dela. Se você não pode se casar com o Deus daquela pessoa, não se case com ela. Se você é uma pessoa nascida de novo, uma pessoa que tem o Espírito Santo, e a outra pessoa não é nascida de novo, vai haver uma violação de princípio. Gente, todo mundo é filho de Deus?
Sim ou não? Não, todo mundo é criatura de Deus, mas todo mundo não é filho de Deus, não. Não é também porque nós somos filhos de Deus que somos melhores do que quem não é filho de Deus. Não somos melhor do que ninguém, não, gente. Jesus nos achou primeiro, não é? Então a Bíblia fala no Evangelho de João que Jesus veio para os que eram seus, mas os seus não o receberam, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus, a saber, os que creem no seu nome. Então, nesse primeiro filtro, você tem que ver isso. Se a pessoa não tem o mesmo Deus que você tem, o mesmo Pai que você tem, espiritualmente falando, não se case com ela. Qual que é o grande problema aí? O sogro. Se você é filho de Deus, quem é seu pai? Deus. Se a outra pessoa não é filha de Deus, quem é o pai dela, espiritualmente falando? Então quem vai ser o sogro? Aí depois que você casou, que você casa e tal, no julgo desigual, lógico, não é? O inimigo vai querer infiltrar nesse relacionamento. Aí não adianta você querer dar uma de crente. Sai, Satanás, eu te amar. Sai coisa nenhuma, agora nós somos parentes. Agora nós somos parentes, agora nós estamos tudo em casa. Aí começa a comer o pão que o sogrão amassou. Entendeu? Não. Olha, a gente não tem tempo para contar histórias de pessoas que casaram em jogo desigual. Você deve saber de muitas histórias assim. Rapaz, não é brincadeira isso não. Se você não pode se casar com o Deus daquela pessoa, não se case com ela. Eu, sinceramente, eu não faço um casamento em jogo desigual. Eu não tenho nenhum problema em fazer um casamento entre dois não crentes. Eu faço numa boa. É uma oportunidade de evangelismo, mas o casamento entre um crente e um não crente, Paulo fala, não vos prendais a um julgo desigual com os infiéis. Que comunhão tem entre luz e trevas, Cristo e Belial, não é? Que sociedade tem entre justiça e injustiça? Não dá para beber cálice de Deus e cálice dos demônios, não é? A segunda peneira aí, se você não pode se casar com o caráter daquela pessoa, não se case com ela. E o pastor, ele vai saber ver isso, não é? Ele vai saber fazer uma avaliação. Então, se você não pode se casar com o caráter daquela pessoa, olha, tem uma frieza no bom sentido, chuta que é laço, não é? A Bíblia fala, não vos associeis com aquele que dizendo-se irmão, não é, for roubador, devasso, não sei o quê, porque tem muita gente, o cara vem na igreja, o cara está na igreja, não quer dizer porque o cara entrou numa igreja, que realmente ele é um bom caráter, não é? Às vezes tem muita gente que o cara está na igreja, mas ele está literalmente fazendo uma striptease da armadura de Deus. Coraça da justiça já foi para cá, cinto da verdade para lá, calçado da preparação do evangelho da praça para o outro lado. O cara está peladão. Não, sério. E tem um rótulo de crente, não é? Então, às vezes, qual que é o sofisma que vem aí? A pessoa está apaixonada, então ela fala, pastor, não, mas depois que a gente se casar, ele melhora. Quantos acreditam que depois que casa melhora? É aquela história, me engana que eu gosto, não é? Então, se você não pode se casar com o caráter daquela pessoa, me ouça, não se case com ela. Isso pode trazer muito sofrimento para você. Terceira coisa, se você não pode se casar com a missão daquela pessoa. Isso normalmente não dá muito problema, porque as profissões, elas se encaixam bem, não é? Mas tem algumas profissões, vamos dizer, que elas exigem mais da família e das pessoas. Minha mãe era médica,
não é? Vida de médico, quem é médico aqui sabe, não é fácil, de plantão em plantão. Mas tem situações que às vezes são mais complexas ainda, principalmente quando entra no campo do ministério. Eu frequento muito o mundo de missões. Eu já vi várias vezes, por exemplo, uma pessoa que tem um chamado missionário se casa com uma pessoa que não tem um chamado missionário, muito pelo contrário. Quer dizer, isso vai produzir uma crise, não só circunstancial, mas existencial. Isso é uma bomba relógio, porque lá na frente, quando essa pessoa quiser ir para o chamado dela, a outra não quer, fica de contrapeso. E essa pessoa vai ter que fazer uma opção, ou o ministério ou o casamento. Você tem que escolher o casamento. Como é que você vai ter ministério sem destruindo o casamento? Na verdade, o ministério é consequência de um casamento bem-sucedido. Eu tenho muitos amigos também, pastores, por exemplo, se casaram com a mulher, mas a mulher nunca se casou com o ministério, com o chamado do pastor. Então, algumas mulheres falam assim, não, eu não sou esposa de pastor. Eu não quero ser esposa de pastor. E coitado, gente, olha, muitos de vocês não fazem ideia o que é a vida de um pastor. E ainda mais quando tem uma mulher que não acompanha, que não se casou com o ministério dele, isso lá na frente, gente, é um preço alto. Então, se você não pode se casar com o ministério daquela pessoa, com o chamado, com a vocação, não se case com ela. Isso é um ponto que tem que ser olhado pastoralmente, faz parte da bênção sacerdotal. E também, se você não pode se casar com a família daquela pessoa, não se case com ela. Não é? Isso é muito importante. Tem gente que fala, não, estou casando é com você, não é com a sua família. Olha, os pais do nosso cônjuge são os avós dos nossos filhos, não tem jeito. Você sabe que, inclusive, muitos casamentos, eles naufragam por causa dessas brigas, porque uma pessoa nunca se converteu à família da outra. Então, se você vai se casar com alguém, converta-se à família daquela pessoa. Discerne, inclusive, o sistema familiar dela. Eu tenho uma aula que eu gosto de dar, que chama tipos de família. São 5 tipos de família, e ajuda você a entender o sistema familiar de onde a pessoa vem, porque às vezes as pessoas vêm de sistemas familiares totalmente diferentes. Não é? Que tem um potencial muito maior para produzir conflitos. E quando você entende, você se converte à família do seu cônjuge, é impressionante como isso traz um fundamento. A bênção sacerdotal. Você submeter a sua intenção de se casar ao seu pastor, onde ele vai filtrar essas 4 coisas. Você tem que poder se casar com o Deus da pessoa, o caráter da pessoa, a missão da pessoa e a família da pessoa. Se isso está ok, você pode saber. Tem alicerce. Quando as intempéries da vida vierem, sua casa está firme. A terceira esfera de autoridade que a Bíblia estabelece sobre o matrimônio é o governo. Aqui entra uma questão de civilidade, de legalidade. Então, é uma esfera muito importante. A Bíblia fala em Romanos 13 que todos nós temos que estar sujeitos às potestades, à autoridade. Toda autoridade é uma ordenação divina, e quem resiste à autoridade resiste a Deus. Então, esse é um aspecto muito importante do casamento. A esfera judicial, não é? A esfera judicial. Então, essa é uma questão de moral e cívica. Isso é civismo. Uma pessoa aqui no Brasil que não se casou legalmente no cartório, não é? Essa pessoa é considerada casada? Sim ou não? Não, ela é considerada o quê? Amaziada. E a pessoa amaziada, isso, na verdade, traz um peso moral, porque a intimidade sexual dela
é caracterizada como fornicação. A pessoa passa a viver em fornicação. E quando Paulo fala sobre esse problema da fornicação, que é o sexo sem ser casado, ele deixa muito claro, queridos, os fornicários não herdarão o reino de Deus, não é? Então, essas coisas, a gente não tem assim muito meio termo, essas coisas realmente, elas precisam de ser resolvidas, não é? E, infelizmente, assim, muitas regiões do Brasil, é impressionante como existe uma cultura nesse sentido, uma cultura do não casamento. As pessoas simplesmente ajuntam, amaziam, não é? Muitas, inclusive, num contexto de igreja, num contexto de liderança espiritual. E isso pode trazer consequências sérias. Normalmente, o que a gente observa é que quando você gera um filho sem ser legalmente casado, você está submetendo esse filho a uma perseguição sexual e emocional. E a tendência desse filho é reproduzir a situação que ele foi concebido, ou seja, precocemente essas pessoas daqui a pouco estão sendo pai e mãe, não é? É por isso que a gente observa hoje na sociedade uma certa epidemia nesse sentido, né? As mães e os pais precoces. Inclusive, a gente, no Ministério do Aconselhamento, a gente vê isso muito de perto. Por que hoje as pessoas estão tendo vida sexual ativa cada vez mais cedo? Às vezes com 6 anos, 7 aninhos de idade, já tem vida sexual ativa. Quando você vai ver a situação do casamento dos pais, é uma situação de imoralidade, não casamento, não é? E normalmente quem vai pagar o maior preço são os filhos. Eu sei que quando a gente lida com a questão do amaziamento, essa é uma questão complexa. Envolve você construir uma equação com muitas variáveis e tentar resolver. São muitas variáveis, não é? Às vezes a pessoa está vivendo junta, às vezes ela está vivendo junta antes de conhecer a Deus, ou às vezes é depois de conhecer a Deus que ela quer viver junto, se amaziar. Às vezes o outro quer ser crente, não quer ser crente, tem independência financeira, tem violência nesse relacionamento, tem filho, não tem filho, são muitas variáveis aí, não é? Eu me lembro uma vez, eu estava pregando numa igreja, no final do culto, uma irmãzinha me procurou pedindo oração, e ela estava com o rosto inchado de tanto chorar, e falou: pastor, ora por mim. E eu falei: mas o que está acontecendo? Então ela foi me explicando: não, é minha vida sentimental e tal, não é? Ela estava, resumindo, ela estava amaziada com um rapaz, o rapaz não era crente, não queria ser, tratava ela mal, eles não tinham filhos. Então eu fui bem direto com ela, falei: olha, querida, na verdade você não precisa de oração, você precisa de tomar uma posição. Você tem que deixar essa pessoa, porque você está vivendo em fornicação com ela. Você tem que escolher ou essa pessoa ou Jesus. Não tem como você ficar com os dois, não é? Você tem que fazer uma escolha. Irmãos, olha só, se você quer o melhor de Deus, nós vamos ter que aprender realmente a sacrificar algumas coisas que são erradas, que são pecaminosas, não é? Nós temos que passar pelo caminho do altar. No caminho do altar, quando você renuncia, quando você deixa o Lázaro morrer, quando você entrega para Deus, o que é palha queima, o que é ouro se torna mais puro. É no altar. É aí que nós não vamos nos conformar com esse presente século e vamos passar a experimentar a boa, perfeita e agradável vontade de Deus, porque ela existe e é real. Então eu falei com ela: você precisa de uma posição, não é? Você tem que deixar esse cara, ele não é crente, ele não quer ser crente, você não tem filho com ele, não é? Agora imagina se ela fala: não, mas eu já tenho 3 filhos com ele. Aí mudou a conversa. Como é que você vai falar para deixar se já tem 3 filhos? Talvez isso vai demandar toda uma agenda pastoral, fazer amizade com esse cara, tentar trazer ele para Jesus, tentar amenizar isso tudo aí, não é? Uma bênção judicial.
o casamento, não é? O casamento. A Bíblia fala: venerado seja sobre todos o matrimônio e o leito sem mácula. Isso é um princípio, gente, que vai trazer proteção para a nossa descendência. É um alicerce, o casamento. E a quarta e última esfera que Deus estabeleceu o casamento é na esfera espiritual, no campo da sexualidade. Porque o casamento envolve realmente essa condição de uma só carne, a intimidade sexual, uma ligação de almas, não é? É muito interessante, quando você presta atenção na maneira como Deus construiu a anatomia humana, Deus, a espiritualidade, ela é muito presente na forma como Deus estabeleceu a anatomia humana. Está presente na intimidade sexual um compartilhamento de sangue, vamos dizer, um pacto de sangue. Se você estuda sobre sangue na Bíblia, você vai perceber que o sangue é um elemento que tem muitas propriedades espirituais. O sangue tem essa propriedade de inaugurar uma aliança espiritualmente falando, não é? O sangue, ele liga o mundo físico ao mundo espiritual. Lembra quando o escritor de Hebreus fala que nós temos ousadia de entrar no Santo dos Santos pelo sangue de Jesus? Quer dizer, o sangue de Jesus, ele abre, numa linguagem assim mais mística, né, um portal, não é, onde você tem acesso a um Deus que é espírito e verdade. O sangue liga o mundo físico ao mundo espiritual. Ele estabelece uma aliança. Jesus disse, não é, na ceia: esse é o meu sangue, o sangue da nova e eterna aliança. Então, olha como Deus fez a anatomia humana. Deus colocou na mulher um selo, um ímen, que tem a forma de uma aliança, que se encaixa com o corpo do marido. O sangue da virgindade de uma moça é um sangue sagrado. Eu sei que hoje isso está muito banalizado, mas é um sangue sagrado. Ele está estabelecendo uma aliança, uma condição espiritual de uma só carne. Quando Paulo escreve aos Coríntios, realmente ele confronta aquela cultura de prostituição que havia lá, porque naquela época o culto a Astarote, Baal, a prostituição cultual era algo assim muito presente. As prostitutas e os prostitutos dos cultos, e eles estavam trazendo isso para dentro da igreja cristã. Então ele fala: olha, quando você se une com uma prostituta, você se fez uma só alma, um só corpo com ela. Há uma ligação, há uma infiltração altamente maligna, demoníaca. E eu vou te falar, Satanás, ele não está brincando de matar, roubar e destruir. Poucos anos atrás eu estava lendo uma matéria, não sei se era Veja ou na Isto É, mas era uma matéria sobre felicidade, uma das maiores psicoterapeutas aqui do Brasil. Veja bem, essa mulher não é crente, não é nada, mas isso é a experiência de campo dela, não é? Inclusive é científica, é empírica, é observação. Então ela falou tipo assim: olha, toda essa geração que apostou todas as suas fichas na liberdade sexual como receita da felicidade, quebrou a cara. Essas são as mesmas pessoas que estão superpopulando as clínicas psicológicas e psiquiátricas. É a turma da libertinagem sexual. São as pessoas mais oprimidas e suprimidas. E aí entra uma exploração demoníaca violenta. São as pessoas que muitas vezes estão vivendo debaixo de psicotrópicos, antidepressivos, tratamentos químicos de todas as formas. São as pessoas mais oprimidas. Imoralidade cobra um preço muito alto. Então, quando a gente pensa nessa esfera, que é o mundo espiritual, nós somos de um alicerce de pureza. Pureza. O que a gente observa é que
o mundo, esse sistema, quando eu falo mundo, estou falando um sistema maligno que Satanás tem vomitado sobre a sociedade, tem desafiado os jovens e adolescentes a se perderem na área sexual. Entende? Como que se eles estivessem, na verdade, assim, deixando de desfrutar de algo. Mas você pode acreditar no que eu estou te falando, isso é um dos piores enganos que tem, é você entrar numa vida de imoralidade. E eu creio que Deus hoje tem levantado uma geração de pessoas que estão se comprometendo com Deus de tal maneira. Eu tenho vindo de muitas reuniões assim, onde jovens e adolescentes, eles estão fazendo uma aliança com Deus, dizendo: Senhor, eu vou guardar a minha virgindade para aquela pessoa que o Senhor está preparando para mim. Eu vou ser casto até o dia do meu casamento. Deus está levantando uma geração assim. Agora, tem que ter coragem para isso mesmo nos dias de hoje. Mas Deus está levantando um povo ousado dessa forma. Por isso que hoje a gente vê tantos casamentos acabando tão rápido. Um dos meus livros, que chama A Face Oculta do Amor, eu explico exatamente essa dinâmica, que a gente fala sobre paixão e aversão. Se você vai lá na Bíblia e estuda aquele episódio entre Aminon e Tamar. Aminon era filho de Davi, e Tamar, que era meia-irmã. Ali você observa exatamente isso, como que uma paixão desgovernada que leva à imoralidade, isso lá na frente vai produzir uma aversão terrível. Então, antes do casamento, é isso, é a fornicação, é sexo, é o vale tudo, não sei o quê, tudo em nome do amor. Aí depois que se casa, toda essa paixão vira aversão, ódio, ojeriza, divórcio. A pessoa não quer nem ver a cara da outra. Por isso que a gente vê pessoas se divorciando hoje tão rapidamente. Quando você não passa na prova da paixão, dificilmente você vai passar na prova da aversão. Então, muitos casamentos, eles já estão, vamos dizer assim, nascendo morto. Porque as pessoas estão negociando valores dessa natureza. Pureza sexual. Olha, se você estabelece um casamento na pureza, se você já vem de uma vida, não é, com muitos relacionamentos, infelizmente isso hoje é normal. Eu trabalho no campo do aconselhamento, né? A gente ouve isso das pessoas. Pelo menos dê àquela pessoa com quem você quer se casar a chance dela não querer mais se casar com você. Conta a história, conta o que aconteceu, não é? Coloca na luz. O que você coloca na luz, você coloca na cruz. Se andarmos na luz como Deus na luz está, temos comunhão uns com os outros, e só aí o sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. Pureza sexual. São alicerces, são 4 alicerces: a bênção dos pais, a bênção sacerdotal, você se casar com o Deus da pessoa, o caráter da pessoa, a missão da pessoa e a família da pessoa, a bênção judicial, você realmente, não é, civilmente está legalizado, e a bênção da pureza sexual. Se você estabeleceu esses alicerces no seu casamento, você pode ter certeza, a tenda dos justos florescerá. Quando a tempestade vier, você pode ter certeza, sua casa está na rocha, sua casa está na rocha, sua família está protegida. Curva sua cabeça então, em nome de Jesus. Senhor, muito obrigado pela sua presença aqui conosco. Obrigado por cada vida preciosa que está aqui. Senhor, eu oro que, da maneira apropriada, o seu Espírito possa aplicar essas verdades aos nossos corações, Senhor, no nome de Jesus.
Eu sei que hoje nós vivemos tempos difíceis, tempos trabalhosos. Hoje nós vemos uma geração que tem sido o subproduto da morte da família, da destruição do casamento. Senhor, e nós sabemos que como igreja nós podemos e devemos restaurar esses lugares antigamente assolados de geração em geração, com um reposicionamento, redescobrindo as Escrituras Sagradas e as verdades de Deus, que realmente tornam a nossa vida e a nossa descendência segura. Por isso, vem sobre as nossas vidas, Senhor. Vem sobre as nossas vidas, no nome de Jesus. No nome de Jesus. Amém. Deus te abençoe. Queridos, vem cá, pastor, vem cá, pastor. Gente, por favor, não saia, ninguém sai agora para a gente fazer a oração final. Um pouquinho só para cá. É claro que eu fico triste e também feliz, triste porque não há espaço físico para chamar jovens à frente, diante de uma palavra tão poderosa. Mas mesmo assim, a gente quer fazer uma oração especial para alguns jovens. Aqui na frente é possível caber gente. Então, por favor, ninguém converse, ninguém se levante, seria até deselegante se você sair. Tem que ter educação também, mesmo depois de uma mensagem tão linda. Eu vou pedir nesse momento que todo mundo baixe a cabeça outra vez. E eu queria ver aqui na frente, recebidos pelo pastor Martinho Júnior, todos os jovens que estão aqui, que entenderam espiritualmente esses 4 princípios. A bênção da família, a bênção do pastor, a bênção da legalidade, a bênção dos pais leais e, por final, a bênção da santidade sexual. E que estão para viver a experiência de um casamento, ou estão muito novinhos namorando pensando nisso, noivos, mas querem acertar na vida. Como também jovens que estão aqui, que desejam que a partir dessa palavra, o Espírito Santo trabalhe em seu coração, isso seja uma decisão sua. Um dia quando casar debaixo da bênção de Deus, sabendo que em fundamentos sua casa nunca vai cair, que ela está alicerçada em Deus. E eu queria que o pastor Martins orasse por você. Vou pedir que onde você estiver me ouvindo, na galeria aqui embaixo, você, em nome do Senhor, se levante, vem aqui para frente, para ser recebido por ele e a gente fazer uma oração especial. Pode vir aqui, por favor. Os jovens estão dispostos a colocar isso na sua vida em prática. Vem ligeiro, não demore não, vem rápido, em nome de Jesus. Vem quase que correndo para ganhar tempo. E se tiver namorados, venham os dois, para que Deus santifique já agora todos os dois. Se demora muito, por favor. Que coisa linda. Glória a Jesus. Vá subindo. Deus tocando, venha também. E quem está pensando em casar e que alguma área dessa está sendo desobediência, venha para Deus fortalecer agora. Para Deus santificar desde agora. Deus mudar desde agora tudo. Venha-se embora em nome de Jesus, por favor. Vá chegando, que coisa linda. Isso. Eu vou pedir agora que todos os adolescentes aqui presentes, rapazes e moças, de 12 a 17 anos, que estão nessa fase da puberdade, venham aqui também agora à frente, rapidamente, para a gente também orar, para que Deus coloque tudo isso na sua vida em prática. Venha, por favor, os adolescentes da igreja que estão aqui me ouvindo, todos. Turma que louvou, turma que está esperando. Venha, isso, vá se levantando. Isso, que é a idade de não errar, né, Cota? É a idade de acertar desde agora. Já semeia isso na sua vida. Isso, turma, pode vir na galeria, vai descendo, por favor. Glória a Deus, vai chegando. Isso, Bia, vem para cá, linda de Jesus. É isso aí, filha. Tem uma vida santa para Jesus. Isso. Já chega na oração, gente. Já chega de cabeça baixa orando. Porque esse momento especial, não deixe nada quebrar essa comunhão. O Senhor toca meu coração, que essa palavra, Senhor, cresça no meu coração, crie raízes na minha vida. Júnior, passa por meio, passa mais para cá, querido. Vem mais pode vir para cá mesmo. Isso, casal querido, lindo. Isso, vem, isso, querida. Um pouquinho mais. Vem para cá, vocês, queridos. Vem aqui, lindinho. Então, fica aqui, isso. Vem para cá, minha filhinha linda, isso.
Para cá, queridos. É isso. Ninguém quer ficar muito na frente, fica tudo por aí, por esse cantinho. Vem para cá, queridos. Isso. Pastor Martinho Júnior, veja bem. Está chegando a turma grande. Vá subindo. Vocês permitem que Vivian tire uma foto de vocês para guardar essa noite, até para dar vocês. Pronto, Vivian, você fica ali e depois tira uma foto de todos, quando todos chegarem. Isso. Fica aqui na frente, queridos. Aqui. Olha que coisa linda, que rapazes e moças lindas, cidade linda de acertar para Jesus. Que maravilha de Deus. Deus abençoe vocês. Nisso. Vamos orar. Martinho Júnior, vem cá, filho. Pastor Cláudio vai ficar desse lado, querido, vou ficar aqui. A gente vai impor as mãos, você vai orar por eles. Virado para eles, por favor. Tem algum pai desses jovens aqui presente? Algum pai? Fiquem em pé, os pais fiquem em pé, por favor. De alguns deles, os que estiverem aqui. Isso, vou pedir que os pais, por favor, também levantem a mão na direção deles, concordando com essa oração, por favor. Abençoe os seus filhos. Pai querido, nós nos colocamos diante de Ti, Senhor. E neste momento, Deus, entregamos a Deus a vida de cada jovem e adolescente, deixa em Tuas mãos. Que Tu, ó Deus, lhes dê, ó Deus, sabedoria, para, ó Deus, viver nesse mundo, Senhor, mas não andar conforme este mundo, Senhor. Para, ó Deus, viver nesse mundo sendo diferença, Pai. Que estes jovens, Deus, a partir de hoje, Pai, tome a consciência, Deus, de viver sobre essas 4 perspectivas, Senhor. Sobre essas 4 bênçãos, Pai. Mas não apenas, Deus, a consciência, mas assuma, Deus, o compromisso, Senhor, de viverem assim. Porque nós cremos, Senhor, que é assim que eles plantarão bênçãos, Deus, para as suas vidas, Pai. E diante, Deus, desse compromisso, diante, Deus, dessa aliança, diante dessa convicção diante de Ti, nós, ó Deus, como alguns pais presentes, como igreja, como pastores, diante de Ti, ó Deus, nós abençoamos Teus filhos. Que aqui, ó Deus, não saiam, Deus, casamentos destruídos. Que aqui, ó Deus, não saiam, Deus, casamentos infelizes. Que aqui, ó Deus, não saiam, Deus, casamentos, ó Deus, de dores. Mas que daqui, Senhor, saia, ó Deus, uma geração que mostrará, ó Deus, esse mundo que vale a pena crer sim no casamento. Que vale a pena, ó Deus, acreditar nos planos do Senhor, ó Deus, para as nossas vidas, Pai. Nós abençoamos, ó Deus, o futuro deles. Te pedimos, Deus, que em cada passo, que em cada atitude deles, Senhor, eles coloquem, Deus, sobre essas 4 perspectivas. E sabemos, Deus, em nome de Jesus, que vivendo assim, Senhor, estaremos diante, sim, de casamentos felizes, casamentos por Ti abençoados, Pai. É por isso, Deus, que nós oramos, nós abençoamos, e assim fazemos em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Glória a Deus, vamos aplaudir. Cada um dê um abraço que está perto de você. Diga, Deus abençoe. Abençoe que está do seu lado. Abraço e abençoe. Isso, assentando. Pode ir sentando. Deus abençoe vocês. Que maravilha, né? Que bênção. Glória a Deus. Isso. Pastor Couto, obrigado, meu filho, viu? Quer sentar um pouquinho? Pode sentar um pouquinho ali mesmo. Só enquanto a gente termina. Vai acabar agora. Gente, quem foi edificado no Senhor, levanta a mão. Que maravilha. E eu estava ali falando, viu, Martinho Júnior? Já tem um sermão sobre isso há vários anos. Que bênção. Tudo por que maravilha de Deus. Que bênção, que bênção, que bênção de Deus. Pastor Martinho vai internar. Eu queria chamar aqui à frente o casal Marcos e Socorro Maia, por favor. Vem cá, Marcos e Socorro. Rapidamente, Marcos. Isso. Perpétua não está aqui com a gente não é hoje não. Perpétua não. Exatamente hoje, nossa querida, esse casal está em festa, que hoje Socorro faz aniversário. Isso, a gente quer cantar parabéns para você, dizer a Deus a bênção sua nessa igreja, desse casal querido. Vocês são abençoados, os filhos na igreja, geração abençoada na igreja. Que coisa maravilhosa, Socorro. Deus abençoe você, Marquinhos, e muitos, muitos anos de vida. A gente vai cantar parabéns. Cadê alguém no violão, algum instrumento, piano? Depois o pastor Martinho virá fazer o encerramento. Lembrando a vocês o seguinte: isso tudo para cantar parabéns vai ser honra. Pense num parabéns forte esse. Olha só, gente. Amanhã, às 6 horas da manhã, no Espaço Gospel, o culto da ressurreição. Às
às 8 horas, aliás, o café comunitário da igreja. E às 9 horas, a gente não tem aqui nenhum culto, os dois estão suspensos, também as escolas bíblicas suspensas, mas tudo no espaço gospel. O pastor Couto vai ministrar de manhã para toda a igreja, e também à noite, às 7 horas. Culto de 4h30 lá, e às 6 horas, vai ser normais. O pastor Couto só vai estar de manhã e às 19 horas. Para também sobreviver depois de tanta jornada, né? Quando está vindo assim direto, sem parar, a gente também tem que ter amor por um servo de Deus. Cantar parabéns? Quem vai puxar? Parabéns pra você nessa data querida, muitas felicidades, muitos anos de vida. Parabéns pra você nessa data querida. Que Jesus te abençoe e te dê longa vida. Ora, Pai, Senhor, abençoa a tua filha, socorro, Senhor, com seu esposo, toda a sua família, Senhor, dá a tua filha muitos anos de vida. Ó Pai, obrigado que esse casal é do Senhor, é comprometido com a igreja do Senhor. Ó Deus, e vive, Senhor, essa igreja no seu coração. Obrigado pelos filhos, Senhor, dê socorro, muitos anos de vida. Em nome de Jesus, amém. O pastor Cotter trouxe pouco material. E tudo foi embora nesses dias. E ele pediu para eu expor, disse: pastor, faz o seguinte, vamos deixar para expor amanhã. Porque se eu disser amanhã que não tem mais nada, vai ser uma frustração muito grande. Então amanhã de manhã a gente vai expor o material dele, pouco. Mas uma coisa digo a você: o pouco que tiver, compre, porque é preciosidade. Não é bom não, é preciosidade. Amém. Vamos nos pôr de pé, queridos. Nós vamos orar a Deus, encerrando esse culto. Queria lembrar que aqui ao lado nós estaremos fazendo as inscrições do Cursilho da Juventude, e que próximo final de semana, tanto na sexta, culto de adolescentes, como no sábado, normal, será aqui no Templo Central. Amém? Pai querido, nós te damos graças por tudo, Senhor, que tu já falaste aos nossos corações nestes instantes. Te louvamos, Deus, por podermos estar aqui. Nos despede, Deus, debaixo da tua paz, debaixo da tua direção. Que amanhã, Deus, possamos te adorar, te cultuar, te exaltar. E que o amor de Deus, do nosso Pai, a graça encantadora do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as doces consolações, o poder e a unção do Santo Espírito do Senhor estejam conosco hoje, amanhã e sempre. Amém. Amém. Deus abençoe, queridos, em nome de Jesus.